Bom, a dengue informa. Sai o doutor Sérgio, que é o presidente do Tribunal de Justiça aqui da Federação Mineira de Futebol, e entra aqui o doutor Sérgio Rodrigues, que é auditor, né, lá do tribunal, e daqui a pouco nós vamos conversar com ele a respeito daquela situação toda envolvendo o zagueiro André do Cruzeiro. 2 anos depois do escândalo do Mensalão, o Supremo Tribunal Federal abriu a primeira ação penal contra 11 pessoas acusadas de envolvimento com o esquema do Mensalão. Os mais conhecidos são aí o famoso Delúbio, né? Tesoureiro do PT, José Genuíno, deputado também do PT, o ex-ministro José Disseu, também do Partido dos Trabalhadores, o publicitário Marcos Valério e o ex-presidente do Atlético, Ricardo Guimarães, também presidente do Banco BMG, acusado de operar no escândalo do Mensalão. A denúncia foi oferecida pelo Superior Tribunal Federal em março do ano passado pelo Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza. Vamos conversar então agora com o doutor Sérgio Rodrigues. O zagueiro André, né, que teve a sua pena reduzida. O jogador foi condenado por causa de uma suposta agressão ao árbitro Alício Pena Júnior no jogo entre Ipatinga e Cruzeiro e também de ter dado um tapa no rosto do xará, do André, no jogo contra o América. Vamos ouvir aí a reportagem. As 2 suspensões de 120 dias que haviam sido impostas pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Mineira de Futebol ao zagueiro do Cruzeiro André Luiz se transformaram em apenas 4 jogos de suspensão. A primeira era referente a uma suposta agressão ao árbitro Alício Pena Júnior na partida contra o Ipatinga. E a segunda se devia a um tapa dado no atacante André do América. O Cruzeiro recorreu das punições e no julgamento realizado nessa semana pelo Tribunal Pleno do TJD, o clube conseguiu a desqualificação do jogador para artigos com penas mais brandas. Ao invés de agressão, o jogador foi punido por desrespeitar o árbitro e por praticar hostilidade contra o adversário. André recebeu 2 jogos de suspensão por cada caso e está fora do Campeonato Mineiro. Então, o jogador foi julgado, foi a julgamento, tomou 120 dias, doutor. Depois acontece uma outra reunião e ele toma apenas 3 jogos. Tem explicação? Tem explicação, sim. A questão é que o artigo 253, em que ele foi em curso, da primeira vez, ele tem uma pena mínima de 120 dias. Inclusive, nos nossos debates lá no tribunal, muitos auditores até levantam essa questão, falando que é muito severo, 120 dias, seria 4 meses fora, mas é um artigo necessário. Agora, a gente tem que saber o que é a agressão física. Então, às vezes, por pressão, por ser um caso de repercussão, a pessoa vem 120 dias por agressão física num caso daquele, mas quando a gente analisa friamente a questão, vê que não é. E a diferença principal é essa: quando você desqualifica para outro artigo, que foi o que ocorreu no caso, a pena mínima já não é 120 dias, às vezes é uma partida ou 2 partidas. Tá, mas a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: o tribunal se reúne, a fita estava lá, todo mundo viu a fita da história do André com o Alício. Ele tenta agredir o árbitro, aquilo não é uma tentativa de agressão? Então, como é que você vê? A fita está lá olhando, analisando, não está analisando em cima de fatos ali que está vendo? Da verdade, E aí vocês estavam analisando em cima apenas da súmula. A justificativa, pelo menos, que eu ouvi foi essa. Não foi não. Deixa eu explicar o caso direito, então. O caso do Alício Pena Júnior, houve julgamento na comissão disciplinar, que é equivalente à primeira instância na Justiça Desportiva, e a comissão o apenou em 120 dias por agressão. A Procuradoria de Justiça Desportiva do tribunal entrou... É baseado em quê? Que eles... Pois é, aí como eles não esclareceram se seria por causa da peitada, por causa a comissão disciplinar. Eu quero entender isso, porque a gente não está entendendo isso. Então tá, eles viram a súmula e a imagem. E a imagem, exatamente. E ele foi julgado por tentativa de agressão. Agressão. Agressão ou tentativa? Agressão física. Ele foi denunciado por agressão física, que é o artigo 253 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Isso. E tomou a pena mínima de 120 dias. E simplesmente por agressão, foi o que foi explicado. Mas o pessoal não viu a fita, doutor? O procurador, vimos sim. Então o procurador entrou com embargo de declaração para poder esclarecer, um recurso para esclarecer por que ele foi apenado em 120 dias. Se teria sido pela suposta cabeçada, né, que foi aquela encenação que houve, ou se foi por causa de uma peitada. Aí a comissão disciplinar esclareceu que foi por causa de uma peitada, que ele teria agredido o árbitro com uma peitada. Então foi interposto recurso e
ele foi para o nosso julgamento. Só que aqui que a gente diferenciou no tribunal. A questão da agressão física é você ter a consciência, a vontade de agredir a pessoa. Então, você mirar para a pessoa e falar, eu vou agredir essa pessoa, você agir com dolo, que é o que a gente chama. E não foi o que se configurou ali no caso. Então, inclusive, eu no meu voto citei alguns exemplos. Há pouco tempo, no São Paulo e Santos, aquela bandeirinha na Paula marcou um impedimento que foi comprovadamente errado e os jogadores do Santos chegaram peitando ela da mesma forma. Então, a questão ali é diferente. O que é isso? Isso é um ato, todos serem punidos. Isso é um ato hostil. Mas é um ato hostil e não uma agressão física. É aí que eu estou explicando a diferença. Porque a agressão física, ele teria que falar, agora a gente tem que tentar entender dele falar, agora eu vou agredir o árbitro com uma peitada. É uma diferença substancial essa questão. O Alice colocou lá, vamos na agressão, né? Peraí, um de cada vez. Né? Eu só não compreendo como é que pode, num primeiro julgamento, você botar 120 dias com mais 120, 240. E 120 e depois, num outro julgamento, ele passar para 4 jogos. Mas isso é por causa do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, porque ele estava em curso no artigo que a pena mínima dele é muito alta, que é 120 dias, que é a agressão física. Mas por que você tem essa estatística já no primeiro julgamento? Não, mas aí é o duplo grau de jurisdição, né? Todo mundo, a gente não... 4 pessoas, se eu não me engano, o julgamento na primeira instância foi, dos 5 foi 4-1. 4 pessoas entenderam, tanto que no nosso pleno nós somos 9, e os 9 entenderam de forma diferente. E a punição para esse juiz? O que vai acontecer com ele? Se ele colocou uma coisa na súmula de uma forma incorreta, de uma forma mentirosa, né? Pelo que foi apresentado por vocês, né? O que vai acontecer com isso? É o que vai ser julgado pelo Tribunal Pleno. Agora vai colocar em pauta esse processo, porque a Procuradoria entrou com embaixo de declaração exatamente para esclarecer se teria sido pela cabeçada ou pela peitada, para não ter nenhum problema em denunciar errado. Então, quando eles esclareceram que foi para a peitada, a Procuradoria foi e denunciou o árbitro por causa da simulação. Só que a comissão disciplinar absolveu o árbitro. E a Procuradoria entrou com recurso que vai ser julgado por nós ainda. Esse processo vai ser julgado por nós. Você tem uma pergunta aí? Não, eu participei do primeiro julgamento e essa é a questão mesmo. Não, eu participei na cobertura. Na cobertura eu estava presente. Eu pensei que você... Eu vi e acompanhei o voto de cada relator. Sim. Acompanhei. Qual é a sua opinião, Eu vejo, como o doutor Sérgio colocou aqui, a pena mínima, é o Código Brasileiro, é o erro do Código Brasileiro, eles não têm culpa disso. Eu confesso aqui ao doutor Sérgio que eu não entendi, ele explicou, foi muito, tentou não. Porque o Código Brasileiro, a pena tentativa, né? O que eu não entendi é o seguinte, eu fico imaginando isso na área criminal. Que problemão que seria. Ainda bem que não é assim. Né? Imagina se você vai a julgamento porque você fez isso e aquilo dentro da área criminal e depois você vai para a cadeia e depois... Claro que... Eu acho o seguinte, vocês tinham lá as imagens e a súmula do árbitro. Eu acho que aí tem uma distância quilométrica. Mas a súmula do árbitro tem uma presunção relativa de veracidade. Eu fico esperando que o Cruzeiro não tenha feito pressão para que isso... para que saia esse... Mas, Roberto, você acha que no primeiro julgamento, ele já deveria ter tomado apenas 2 partidas? Não, eu não quero discutir aqui o mérito se deveria ser 200 dias, 1 ano. Eu estou discutindo o seguinte, é que... A diferença. Porque vocês tinham elementos ali suficientes, né, para poder tomar uma decisão definitiva. Mas nós o condenamos. Essa que é a questão. Só que em outro artigo. Eu fiz um voto de 9 laudas desse processo, explicando exatamente essas diferenças. Inclusive, o voto por determinação do presidente, do Sérgio Murilo, vai ser, inclusive, publicado no site da Federação. E nele eu coloco jurisprudência do STJD, coloca a doutrina de justiça esportiva, como que ela entende isso. É óbvio que para a lei, igual o Paulo Roberto está falando, às vezes não consigo compreender. Mas a nossa decisão é estritamente técnica. Se eu julgasse de forma diferente, o STJD certamente me reformaria. Tanto que no meu voto, eu cito 4 ou 5 jurisprudências do STJD. Então foi um voto estritamente técnico, ele está todo explicado, todo baseado na doutrina. Se isso fosse no Brasileiro e o Sveiter estivesse lá no Rio de Janeiro, a história não tinha conversa. Tá? Concorda comigo ou não? Não sei, é difícil falar como que isso ocorreria lá. Iguais, os jogadores foram punidos severamente. Eu, na minha opinião, pela imagem, o André, ele tenta agredir o árbitro, ele vai dar peitada. O jogador não tem que dar peitada em árbitro.
Então, assim, não existe isso. Quer dizer, Ou o cara vai dar uma talvez peitada. também, ô, Roberto, não tem o essa juiz conversa. também, pra mim, fez um pouco O disso, Alício né? também é outro que fez aquele teatro Ele todo. foi um artista, né? E ele, por exemplo, o Alício, por exemplo, ele pune o jogador quando ele faz cava um pênalti, né? Quando tenta jogar o árbitro contra a torcida. Então, assim, tanto o André, eu acho que deveria tomar uma pena, não quero saber quantos aqui, aí não é, mas... E o Alício também. Mas aí que tá, ele tomou a pena. A questão que deu essa grande repercussão.